Renata chegando aqui. Oi, Renata. Oi, oi. Tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Ai, querida, eu que agradeço. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui deu. Eu que agradeço pra gente dividir Não, esse mas bate-papo da noite de muito segunda-feira. legal e não, mas eu achei bem importante esse convite, fazer esse convite, porque eu acompanho o teu trabalho há um tempo e vejo o crescimento da empresa e o desenvolvimento da empresa e como está cada vez mais relevante assim no teu segmento, né, na cidade, não na cidade, na região. Então eu achei bem importante, eu acho que tu tem muito para contribuir com a mulherada aí, quem nos acompanhar agora e quem puder nos ver depois para esse bate-papo aí sobre empreendedorismo feminino e várias questões que passam pela cabeça das mulheres, né? E tem dúvidas, medos, e eu acho que tu pode contribuir muito. Então foi um convite bem pensado. Não, muito Agradeço obrigada. esse momento com a gente aí. Então, tá no horário, 8 horas, eu vou introduzir aqui, depois a gente bate o nosso papo, então, Renata, para principalmente no intuito, então, de falar das dores, né, da mulher empreendedora, na empreitada, né, na trajetória do seu negócio, ou para empreender, ou quando já está empreendendo, e sobre fatores de sucesso, determinantes para o sucesso dos negócios, da mulher nos negócios. Então, nós, da Fator Consultoria, nós iniciamos esse projeto, né, de lives com mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso em vários segmentos, em homenagem ao Dia da Mulher, né, em março, Dia Internacional da Mulher. Então estamos convidando algumas mulheres de segmentos diferentes para falar sobre sua história, suas dores, seu sucesso, para trazer esse conteúdo para inspirar mulheres, informar mulheres, tirar dúvidas, desmistificar algumas coisas, trazer algumas curiosidades, algumas coisas da própria história da mulher, né, numa questão de identificação. Então, acho que vai contribuir muito para ajudar essa mulherada ou que quer empreender ou que já empreende e tem dúvidas, medos e algumas dificuldades nessa caminhada aí. Então, para quem não me conhece, eu sou Raquel Bittencourt, sócia fundadora da Fator Consultoria, sócia proprietária da Fator Educação, também agora com outros empreendimentos na área de empreendedorismo feminino, economista por formação, mãe de 3 crianças lindas, do Davi, das gêmeas agora com 3 mesinhos, da Olivia e da Martina, esposa do Ricardo, e empreendedora também, empresária, e achei muito pertinente esse assunto a gente trazer para bater esse papo. A Renata, vou fazer uma prévia aqui da apresentação dela, depois passar a palavra para ela. A Renata Ferro é diretora da Espaço Sorrir, é odontopediatra, formada desde 2004. A clínica, né, ela tem desde 2007, mas essas mudanças, né, alteração de formato da clínica há 4 anos que ocorreu, né, que ela vem nessa mudança de formato e com essa cara nova, com esse modelo novo de negócio. Então, eu vou passar a palavra para a Renata. Gostaria que você te apresentasse, né, para quem está nos escutando, nos vendo. Ai, brigadão. Já me apresentasse. É, eu vou contar um pouquinho uma história. Uhum. Quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser dentista. Porque eu tive uma experiência positiva com os dentistas. Apesar de não ter ido ao odontopediatra, e apesar de eu não ter realizado prevenção, quem me conhece sabe que eu amo prevenção odontológica, apesar de tudo isso, eu tive uma boa experiência com os dentistas. E eu sempre ia para fazer muitos tratamentos odontológicos nesse dentista. E aí, uma vez eu disse para ele, eu acho que eu deveria ter uns 9 anos de idade, eu acho que um dia eu vou ser dentista. É legal ser dentista? Eu perguntei para ele, eu me lembro direitinho. Ele disse, é ótimo, é muito tranquilo, tu vai... Isso aí era nos anos 80, tá ok? Tu vai ficar aqui, assim, na tranquilidade do teu consultório, do teu escritório, tu fecha a porta a hora que tu quer e tu vai embora, sabe? Tu é dono do teu horário, tudo de bom. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tive um pai empreendedor nato.
O meu pai, ele tinha a quinta série e ele é um cara que ele criava. Ele criava oportunidades, ele criava... Era um cara que criava, que tinha ideias, estava sempre inovando e tal no segmento dele. E ele era um cara que... ele conseguia criar oportunidades para gerar dinheiro, para gerar riqueza. Porém, como todo empreendedor, ele tinha suas dores. E eu, quando criança, focava nas dores. Então, eu dizia assim para mim, eu nunca vou ser empreendedora. Uma coisa que eu quero, eu nunca quero empreender. Eu quero uma coisa que eu fique no meu negócio, que eu foque no meu negócio e que eu viva tranquila, que eu fique em paz, sabe? Bem tranquila. Porém, a vida deu voltas. E eu fui vendo que aquele bichinho, né, do empreendedorismo estava dentro de mim. E eu percebi ao longo do tempo que gerar oportunidades, gerar riqueza é uma habilidade muito, mas muito, que eu valorizo demais. E cada vez mais, sabe, na minha maturidade, deixa eu desligar aqui, cada vez mais na minha maturidade, eu percebo essa importância. Eu acho que a gente não precisa ter uma empresa para empreender. Eu não acho isso. Eu não preciso ter um CNPJ para empreender. Mas eu, Renata, antes de eu ter um CNPJ, eu, dentro de mim, eu já sempre me senti empreendedora. Porque ser empreendedora é ir atrás das oportunidades, né? É buscar oportunidades, não é esperar as oportunidades. Ser empreendedora é ter garra, é ter sangue no olho para tu ir com vontade naquilo que tu quer. É tu criar essas oportunidades, é tu criar essa riqueza. E tu não esperar do governo, tu não esperar de uma instituição, tu não esperar que essa aposentadoria caia do céu, é tu não esperar que alguém te forneça alguma coisa, é tu não esperar que alguém te apoie, né? E eu acho que isso estava dentro de mim. E que, claro, isso aí mais que tu pode falar mais que ninguém, são habilidades que a gente também vai desenvolvendo, não são talentos, tem esse talento e pronto, né? Não, são habilidades que a gente vai desenvolvendo, mas a gente tem que estar disposta a trabalhar essas habilidades. Porque senão assim, não, isso não faz parte de mim, eu não consigo isso, né? Liderar não é comigo, eu sou péssima em liderança, isso é uma coisa que eu falava. Não. Eu preciso trabalhar minha capacidade de liderança. Perfeito. Que é uma habilidade necessária para tu empreender, para ter uma equipe, né? Para tu ter um negócio maior. Mas, Renata, vou pegando umas pontas aí para tu ir nos contando a tua história com mais detalhe, para a gente pegar os detalhes aí para a mulherada usar, para inspirar, né, para elas. Quando tu te formou, ou quando tu estava na faculdade, ou quando te formou, tu já pensava em abrir uma clínica, já pensava em empreender? Porque tu me contou essa história do teu pai, né? E a questão da troca também, a inspiração do teu pai e a troca que tu teve com um dentista, né? Há um tempo atrás. Pode falando, só vou pegar o controle do ar-condicionado. Claro. E tu colocou então que tu pensava assim, não vou empreender nunca, não é pra mim, eu quero uma coisa tranquila, que eu não tenha trabalho e tal. Então, quando tu fez a tua faculdade, quando tu estava na faculdade, ou em seguida que tu te formou, tu pensava em ter uma clínica, tu pensava em empreender nesse momento ou não? Como foi esse primeiro período, assim, quando tu já estava na odontologia? Quando tu já estava mais inclinada para o que tu ia fazer mesmo? Quando eu estava na faculdade, eu não tinha consciência de que dentista era um empreendedor. Para mim, dentista era aquela ideia que aquele profissional lá nos anos 80 me falou, que talvez fosse mesmo. Quando tu era dentista nos anos 80, tu só precisava ter habilidades e um pequeno armário e uma cadeira odontológica. Habilidades técnicas, na verdade, né? Habilidades técnicas, conhecimento na área. Só habilidades técnicas, né, manuais, e ter um armário cheio de materiais. Só isso. E hoje, depois quando eu saí, hoje não, mas quando eu saí da faculdade,
esse modelo de dentista não existia mais. Perfeito. E hoje, cada vez mais, né? Hoje, o modelo de dentista que empreende, que não é funcionário, tu precisa saber de muito mais coisa. Então, hoje tu precisa saber de tributação, hoje tu precisa saber de liderança, hoje tu precisa saber do software que tu trabalha, hoje tu precisa saber das redes sociais, hoje tu precisa saber de equipe, hoje tu precisa saber de muitas outras coisas. E o trabalho de ser dentista é uma fatia pequena, as habilidades continuam, mas pequena dentro do negócio da odontologia. Antes não, a habilidade de dentista, ela preenchia 90%. Hoje não. E eu não tinha consciência disso na faculdade. Nenhuma. Mas uma coisa eu sabia, que eu ia ter o meu consultório, ponto. Isso eu sabia. Perfeito. Então, tu tinha a questão do empreender, só que não dava esse nome, né? Porque ter o teu consultório, né, ter a tua clínica, tu tinha essa sementinha, né? Só tu não dava esse nome. Tá, e aí nos conta então um pouco, Renata, quando tu saiu então da faculdade, né? Quando tu te formou e aí tu pensou na tua clínica, um pouco da história, da tua história, da história da clínica. Como foi para abrir? Como surgiu? Quais foram os passos, assim, para a gente conhecer um pouco da tua história e da história da Espaço Sorrir antes de toda essa mudança aí, que eu acho fantástica, tá? Eu acompanho bastante, mas um pouco da tua história inicial. Como tu chegou lá no início e começou? E quando eu decidi que eu ia ser dentista, eu não conhecia nada do mundo da odontopediatria. Quem não me conhece, eu trabalho 100% com bebê, criança e adolescente. E eu não, de maneira nenhuma, nem tinha consciência desse mundo da odontopediatria. E só que aí, no meio da faculdade, eu entrei na disciplina de odontopediatria. Então, quando eu entrei na odontologia, eu pensava assim, eu sabia que essa é a área da saúde, eu vou escolher odontologia porque é bem tranquilo. Porque o envolvimento emocional que eu vou ter, olha a minha cabeça na época, o envolvimento emocional que eu vou ter com esse paciente, porque eu pensava em outras áreas, mas todas ligadas ao comportamento humano, eu pensava. Eu dizia assim, não, eu vou... eu passei o dia de touca, então assim, o cabelo deve estar amanhã. Vida de dentista. Tá linda, tá linda. E aí, eu disse assim, eu vou... Que é bem tranquilo, né? Que nem aquele dentista, disse que vou lá, bato a porta e vou embora, então... Só que aí eu me apaixonei pela odontopediatria. E aí, eu conto sempre essa história, que no dia que eu tive uma disciplina, a gente tem uma disciplina na faculdade, Raquel, que se chama odontopediatria, e dentro da odontopediatria, agora é clínica infantil, que se chama odontologia para bebês. E eu não sabia que aquilo existia. E aí, eu peguei o primeiro livro de odontologia para bebês, que é de um professor que começou odontologia para bebês aqui no Brasil. E eu assisti a aula daquela professora, Ana, e eu me segurei para não chorar naquela aula. E isso nunca tinha acontecido comigo em toda a faculdade. Eu devia estar lá no meio um pouquinho mais da metade, a disciplina de odontopediatria. Eu já tinha concluído 50% da faculdade. E eu disse assim, que coisa é essa? Eu olhei aquela professora falando e aquilo tomou uma emoção em mim. E eu pensei assim, meu Deus, sabe como parece que caiu uma ficha assim, ó, é isso que eu quero, é isso que eu quero para minha vida. Tanta gente atrás do propósito e o propósito aqui no teu colo, né? Tipo, te deu o plim, veio para ti. E aí, Raquel, muito legal. E aí me veio a minha história, eu indo no dentista, eu fazendo muitos tratamentos com o dentista, muitos problemas odontológicos eu tive em toda a minha primeira infância. O quanto que eu poderia ter poupado na minha vida, a minha saúde bucal, e até hoje, porque quem tem problemas na infância, tem problemas o resto da vida. São sequelas que a gente trata, né? Hoje eu não tenho problemas, mas eu tenho sequelas. As sequelas ficam. Ninguém acha que vai fazer quem deve ter, né? Pessoas que não são dentistas aqui na sala. Quando a gente faz um tratamento, esse tratamento não é pro resto da vida. A gente tem que ficar retratando. A gente entra num ciclo pro resto da vida. A gente chama de ciclo restaurador repetitivo. E eu nunca tinha tido um acompanhamento preventivo. Resumo da história,
me apaixonei. A partir daí eu comecei a fazer todos os estágios em odontopediatria. Eu fiz todos os grupos, tudo que era grupo de pesquisa, tudo que era grupo de estágio. Eu nem sabia atender ainda, eu estava de auxiliar, eu fui tudo. E assim fui indo. E quando eu saí, não tinha outra opção. Eu pensei assim, eu só tenho essa opção, não existia nem, não cogitava outra coisa. Porém, existia uma sombra na minha cabeça que era: eu vou viver disso? Eu vou viver do que eu amo? Eu vou viver da área que eu amo? Um questionamento. Sim. E na época a gente não tinha um modelo de clínica odontológica exclusiva para crianças. Eu não tinha modelos de profissionais que trabalhavam na clínica privada. Eu só tinha profissionais que eram professores da universidade. Eu não tinha modelos, não tinha alguém para eu modelar. E não tinha rede social, né? Que hoje tu pega ali, abre e tem 999 mil pessoas. Não tinha isso na época. Então hoje é muito mais difícil, muito mais fácil por um lado. Tu consegue modelar, tu consegue te aproximar das pessoas que estão lá, né? Tô vendo que tem colegas aqui, ó, lá do Nordeste, que a gente troca figurinha. Tem outra aqui que é vizinha aqui da cidade vizinha. Enfim, não existia isso. Então bateu um medo muito grande. E aí? Eu vou fazer uma faculdade e eu quero viver com qualidade. Eu quero prosperidade financeira. Eu quero, e é algo que eu falo bem tranquilo, bem tranquilo. Eu quero viver com o meu propósito, eu quero levar saúde e quero estar financeiramente estável e vivendo com qualidade que eu preciso e mereço. E a questão do merecimento é bem importante. Merecimento, eu mereço. Muito importante, muito importante. Renata, deixa eu só abrir um parênteses aqui na tua história, para a gente continuar ouvindo, porque eu quero entender como começou e, né, e como foi o início e depois a mudança. Mas o que tu acha, até para quem está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, a questão da modelagem, de modelar alguém? Porque existe um tabu ainda, né? Isso já é muito, muito comum, as pessoas utilizam muito disso, né, nos seus negócios, para sua vida pessoal, profissional, mas ainda existe muito tabu da questão de imitar, né? De imitar alguém, de copiar alguém, mas a gente sabe que não é. Como é que tu vê isso assim e tu entende que isso tu usou isso na tua vida ou tu não encontrou na época, ou depois tu encontrou e conseguiu, te agregou assim para tua mudança, para o teu crescimento? Como é que tu vê a questão de modelar? O meu sentimento, Raquel, que copiar é uma coisa e modelar é outra. Perfeito. Então, o sentimento de copiar é: ai, eu adoro a Raquel, eu quero ser como a Raquel, eu vou fazer as coisas da Raquel, eu quero fazer como a Raquel, eu quero ter os mesmos resultados com a Raquel. Não, eu sou a Renata e a Raquel é a Raquel, ponto. Perfeito. E talvez a Raquel trabalhe... Meu Deus, eu tenho que modelar essa maternidade aí, pelo amor de Deus. A pessoa com 3 filhos tá aqui. Eu tô com um, tô me esganiçando, pelo amor de Deus, as coisas. Preciso modelar a Raquel. Mas eu não sou a Raquel. Perfeito. Talvez a Raquel voe muito, porque a Raquel, ela pode ser um pássaro. Só que talvez eu não vá voar igual a Raquel, mas eu tenho habilidades de um peixe que eu consiga nadar muito. Mas eu vou pegar habilidades da Raquel, nunca vou ser igual a Raquel. Mas por que eu não posso me inspirar em algumas coisas que a Raquel faz? E isso não significa eu ser a outra pessoa. Eu vou continuar sendo a Renata, com as habilidades da Renata, com as vulnerabilidades da Renata. Mas a gente admirar alguém e como aquela pessoa consegue resultados. O que aquela pessoa fez? Quais foram os passos que aquela pessoa trabalhou? Quais são os pontos que ela desenvolveu? E eu vou sim desenvolver. Porque a minha sensação é que talvez esteja uma confusão aí das pessoas, porque está tendo também uma geração, que eu acho, o Raquel, de ser cópia, né? Tal negócio que é resultado muito rápido também, né? Não entende a trajetória também, às vezes que é resultado muito rápido e já quer aquele modelo pronto, às vezes, né? E às vezes não é o melhor modelo para ti também, porque como tu disse, a gente tem a individualidade da gente, né? E as características, as habilidades da gente, a gente pode pegar aquilo que a pessoa
consegue de bom, porque ela faz daquela forma, e modelar aquilo ali para tu ter aquele resultado, ou chegar num resultado parecido. Mas tu tem que respeitar as tuas habilidades, o teu perfil, né? O teu eu, né? A tua individualidade, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho bem importante, assim, se eu vejo que tem várias pessoas que têm um resultado que eu ainda não tenho. Então, eu vejo que a Raquel tem, eu vejo que a Bárbara que está aqui tem, eu vejo que a doutora Camila tem, eu vejo que a Andrea tem. Se essas pessoas têm resultado, eu fico pensando, por que eu não posso ter? Por que eu não posso ter? Então, o que essas pessoas fizeram? O que elas desenvolveram? Qual a habilidade que elas têm que a Renata, com a personalidade da Renata, com os valores da Renata, com a história da Renata, ela também pode ter. Porque cada uma dessas que eu falei aqui, né, Raquel, tem as suas habilidades. Claro. E desenvolveu aquilo ali para ter aqueles resultados. Então, sempre que eu vejo isso, eu não penso assim, eu quero ser igual àquela pessoa. Tanto que quando me dizem assim, eu não quero ser igual àquela pessoa. Eu sou a Renata. Eu estou trabalhando as habilidades, seja o que for, entendeu? Sejam habilidades emocionais, sejam habilidades de liderança, seja habilidade de venda, não interessa. Eu vou vendo pessoas que eu possa trabalhar essas habilidades. Perfeito. É isso aí. Respondeu sim, eu vejo bem dessa forma. Há uma confusão e acho que tem a questão também de preconceito também. Às vezes a pessoa ela tem um bloqueio, uma barreira de buscar aquela pessoa que tem aquele resultado ali naquela área que ela quer para modelar. Porque não sente a vontade de dizer, olha, eu quero buscar o resultado que tu tem aqui nessa área. Seja financeiro, seja, sei lá, de forma física, seja maternidade, seja de liderança, enfim, né? Seja técnico. E as pessoas acho que também têm um certo preconceito de buscar aquela pessoa específica, né, para modelar, para buscar aquele resultado semelhante. Acho que existe, mas isso está mudando já há bastante tempo, né, Renata? Mas eu vejo que existe um pouco de preconceito, principalmente por pessoas daqui a pouco que não trabalham tanto essa questão de autodesenvolvimento, sabe? De que daqui a pouco buscando um caminho que já foi traçado por uma pessoa e ela obteve sucesso, que tu vai buscar um resultado mais rápido, né, e eficiente, utilizando a experiência daquela pessoa, que vem a ser até muitas vezes uma mentoria, né? Porque a mentoria, o que é? É tu buscar uma forma de fazer alguma coisa, chegar num resultado com uma pessoa que já realizou e já conseguiu aquilo ali, já chegou naquele resultado que tu quer. Então tá muito... até eu entendo que a modelagem, claro, tu pode usar a modelagem somente, sei lá, com livros, com vídeos, com material que tu absorve né, daquela pessoa, que tu utiliza, né, daquela pessoa que tu modela, ou tu pode ter uma mentoria com aquela pessoa. Mas são coisas bem ligadas, né? A mentoria é alguém que já passou por uma situação ou traçou um caminho e já atingiu um resultado em alguma área, né? Ou em algumas áreas. Então, eu concordo muito contigo. Eu acho bem importante a questão de modelar. Mas continua a tua história, então, para a gente entender como começou a Espaço Sorrir e como tu chegou lá em 2017. Então eu não tinha esses para modelar assim um profissional que trabalhasse exclusivamente com criança, com odontologia para crianças e que tivesse uma prosperidade, uma segurança financeira. Sempre tinha pessoas que trabalham no setor público, era quase como se a minha área da odontologia era quase como um bico, sabe? Eu tenho um consultório como um bico. E eu digo, não, eu não vou ter um bico. Eu quero ter o meu negócio e dele eu quero viver. Claro que isso eu precisei de um caminho, né? De uma trajetória que isso não veio assim do dia para a noite. Eu consegui os meus rendimentos, enfim, vim exclusivamente hoje da clínica privada, eu trabalho 100% no consultório. E isso eu não conseguia no início da minha carreira, não era possível isso. Eu tive que trabalhar em alguns lugares, mas que foram muito importantes para a minha formação, tanto para a minha formação
profissional, como minha formação de amadurecimento também. O consultório em seguida eu montei, só que eu sempre montei ele, tanto que eu montei sempre com 2 salas, sempre montei ele num pensamento de negócio, com um pensamento com a ideia de que aquilo ali viria o meu faturamento, que ali não ia para só me divertir, que eu tinha um propósito, que tanto que se fala de propósito hoje, né? Que eu tinha um propósito, que esse era o meu sonho, o meu objetivo, que já caiu muito cedo no meu colo, né? Lá no meio da faculdade, tem pessoas que ficam a vida toda procurando. E eu disse, mas eu vou montar um negócio, então abri um consultório. Logo em seguida da faculdade, trabalhei em alguns lugares antes, acompanhei outros consultórios, acompanhei outros profissionais com mais tempo de carreira, observei, Perfeito. avaliei eles, mesmo que eles não eram profissionais exclusivamente de odontopediatria, mas isso me ajudou nesse amadurecimento, me ajudou a poupar dinheiro, até eu ter a coragem de abrir o meu consultório, né? até eu poupar, enfim. E aí, um tempo depois, eu sempre tive esse sonho assim, eu quero ter um espaço que fosse para criança e adolescente, e eu quero ter um nicho, destinado para um nicho, que é o meu segmento, né? Bebê, criança, adolescente. E eu não tinha nada na minha cidade, não tinha nada aqui em Pelotas. Isso também me dava um medo, porque a gente criar algo que não existe, né? Pelo menos dentro do teu universo, né? Dentro do meu universo não existia, aquilo ficava assim, só um pouquinho, será que isso vai dar certo? Será que isso tem mercado? Será que vai ter aceitação? Será que vai ter... Isso precisou de um tempo para eu amadurecer. E eu tinha um emprego, que era importante, que era um emprego que tinha eu tinha um salário para minha área, né, dentro da nossa área de odontologia, que não é fácil da gente conseguir. E isso me dava um medo de eu largar. Me dava muito medo. E aí, quando eu estava pensando em abrir, que aí eu fui abrir, agora eu vou abrir como esse formato que eu tenho hoje. Vou abrir com CNPJ, vou abrir com um nome, um layout novo, vou abrir... desligou aqui minha luz. Vou abrir dentro do nicho da odontopediatria. Quando eu falava isso, algumas pessoas diziam, calma, não está na hora, o Brasil tem crise. Calma, não está na hora, porque agora tem que cuidar, porque isso começou a me paralisar. Essas pessoas. Sim, os medos, né? Os medos. Sim. E eu permiti com que essas pessoas também me paralisassem. E aí eu pensei, opa, eu preciso ir atrás de outros modelos. Porque se eu ficar aqui dentro... Aí foi nessa época que eu te conheci, que eu fui fazer meu Empretec. E aí eu disse assim, eu fui procurar os modelos. Um ótimo caminho também, né? Para essa virada de chave, né? Sim. Eu preciso me sentir segura para que eu também saia da odontologia. Queria começar a viver coisas fora da odontologia. Então, trabalhar algumas coisas de gestão, trabalhar algumas outras habilidades fora da odontologia. E se eu ficar só aqui escutando, e às vezes são as pessoas que estão próximas da gente, né, Raquel? Porque as pessoas querem nos proteger, as pessoas querem nos proteger. Claro. Não larga. E o medo é um sentimento que está em todas as pessoas, né? É muito normal e ele rege muito as pessoas. E o empreendedor, ele sente muito medo, porque é tu trocar alguma segurança por uma incerteza. Né? Então, isso faz parte da vida do empreendedor, que foi bem a mudança, foi quando tu fez essa mudança mesmo, porque tu tinha uma segurança e tu ia trocar essa segurança por uma incerteza. Incerteza em relação à receita e incerteza em relação a um novo nicho que tu ia explorar que não tinha. E isso aí eu acho fantástico, porque isso é o empreendedorismo, né? É a incerteza, é a insegurança, é o novo, todos os dias tu buscar fazer diferente, aumentar tua receita. Isso é empreender, né? Então, eu acho fantástico, porque isso é empreendedorismo mesmo, né? Mas pode continuar, te interromper. A Marta está colocando aqui, ó, medo paralisa, né? Temos que cuidar sempre. E é verdade mesmo. E muitas vezes até eu acredito que um divisor de águas, Renata, na questão de quem empreende e quem não empreende,
seja isso muitas vezes, porque o medo todos nós sentimos, né? Mas o empreendedor que tem essa coceirinha que tu fala, né? Essa coisa que faz parte do empreendedor, ele sente o medo, mas ele vai lá e faz. Ele vai lá e bota o peito e diz, eu vou ver o que vai dar. Ele vai, né? Vamos com medo mesmo. E às vezes quem não empreende, quem acaba ficando na zona mais da segurança, é quem tem o medo e não consegue enfrentar. Se paralisa, né, com esse medo. Fica nessa zona mais confortável. E não tem, né, Raquel, não tem, não, a gente não tá aqui para dizer o que tá o certo, o que tá errado, né? Daqui a pouco nem todo mundo precisa e deseja e quer, né, empreender. Mas se a gente não superar o medo, a gente não consegue. Não consegue. Perfeito. Não consegue inovar, tu não consegue criar, tu não consegue... Porque não adianta tu ter só o amor por aquilo que tu faz. Tu tem que ter todo dia aquela coragem. Todo dia tu enfrentar aquele desafio. Todo dia tu enfrentar os teus leões. E isso não é nada mole. Não é nada mole. Mas é recheado também de... Tem um gosto diferente, né? Tem gosto diferente quando tu conquista. E quando tu não conquista também, tu vai lá, vai e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Mas... E aí surgiu a clínica. E aí eu disse, não, então eu vou fazer, fiz um estudo de mercado, saindo do Empretec. Que ano foi, Renata? Aí isso foi em 2016, eu acho que eu fiz, 17 eu acho que foi. Aí fiz o Empretec. Perfeito. Tinham 9 anos. 9 anos de clínica, mais ou menos. Sim. Tá. E fez um estudo de mercado. Aí eu trabalhei esses anos, tive consultório, mas era um consultório que eu era pessoa física, mas nunca me dedicava assim 100% integral. E aí, depois que eu larguei o meu emprego, eu disse, não, agora eu vou me dedicar. E foi aí que o negócio cresceu. Porque aí aquele negócio de queimar a ponte, né? Chegou uma hora que eu disse assim, eu preciso queimar essa ponte. E foi aí quando eu queimei essa ponte, foi quando eu tive a coragem de engravidar, de ter o Inácio. Então foram várias outras coisas que foram simbólicas assim também com essa queima de ponte. Então não é mais só por mim, é por ele também. Começa a ter novos significados, né? Quando tu tem um filho, pelo menos para mim. E aquela queimar a ponte assim, ó, não tem o plano B. O teu plano A é o plano A. Se o plano A não der certo, tem que ter outro plano A, entendeu? O plano A é o empreender. É o empreender. Parece que quando tinha uma muleta, o trabalho extra, não estou dizendo que todo mundo tem que largar o trabalho, calma. O trabalho, mas aquele que tinha o salário no final do mês e tal, eu comecei a perceber que ele estava sendo uma muleta para o meu crescimento. Estava me impedindo, eu estava sempre me apoiando ali naquele crescimento. Porque acaba sendo cômodo, né? Acabava sendo cômodo. E eu vi que não era o meu perfil. Não era o meu perfil eu querer fazer o concurso. Não era o meu perfil eu querer ter outro emprego. O meu perfil era me dedicar para o meu negócio. E aí eu rompi, né? Queimei essa ponte aí do emprego. E aí que o negócio começou a crescer. Daí que o negócio comecei a ter mais visibilidade, comecei a me dedicar mais, comecei a aumentar o meu faturamento, comecei a ter mais foco só para o negócio que é a clínica. Então aí veio a clínica, que eu comecei a formar uma equipe, comecei a me dedicar mais para a formação da equipe. Hoje nós somos 5 profissionais aqui na clínica. E eu tenho percebido cada vez um crescimento bem legal, assim. Eu acho que se eu tivesse tido a coragem de fazer antes, não sei se eu estava preparada assim na época. Eu acho que eu precisei de um tempo para me preparar. Hoje eu penso assim, nossa, eu perdi tanto tempo. Mas talvez eu precisasse me preparar, não estava pronta ainda em algumas áreas para eu ter essa coragem de chutar o balde em algumas coisas e me jogar nessa... as coisas acontecem ao tempo certo, né, Renata? Porque às vezes tu precisa de várias outras coisas, de habilidades que tu foi adquirindo ao longo da tua história, da tua carreira, né? Experiências, vivências, tropeços que fizeram tu estar
pronta ou do jeito que tu tá hoje, ou quando tu começou lá a clínica nesse novo formato, para acontecer do jeito que aconteceu. Tudo acontece como tem que acontecer, e eu acredito, assim, que no tempo também. Talvez tu tivesse tido a coragem de fazer antes, talvez não tivesse tido o mesmo sucesso, a mesma repercussão e todo o resultado que tu teve agora, porque tu estava muito mais preparada, né? Muito provavelmente, não só tecnicamente com a tua experiência, mas no sentido comportamental, no sentido das habilidades pessoais, né? Isso faz toda a diferença, né? Renata, me diz uma coisa que eu acho que é bem importante a gente trazer para a mulherada e que está nos assistindo, que vai nos assistir, e também para quem tem interesse, não precisa ser só mulher, né? Não é essa pegada feminista, não é nada disso, é muito no sentido de trazer mesmo para troca. Quais são as dores, tá? Que tu entende que as empreendedoras, elas sentem, né? Elas passam, assim, nessa empreitada de empreender, tá? E quais são as dores que tu enfrentou no teu negócio, tá? Para fazer ele acontecer. Trazer para a mulherada se identificar, para se inspirar, para entender. Às vezes até entender que às vezes tu tem sucesso, faz 10 anos que tu tem sucesso, mas quanta coisa tu já enfrentou até agora, né? Quanta coisa tu já superou. E aí eu acho que traz um pouco de coragem, de inspiração mesmo para a mulherada. Então, divide com a gente aí. O que eu acho que tem que... Eu acho que uma das maiores dores, não sei se das dores, mas acho que tem que ter um cuidado entre... que muitas vezes as pessoas que nos amam muito, elas querem nos proteger. E essa proteção, ela pode gerar um atraso no teu crescimento. Sabe que, apesar de eu não ter... Não tinha um perfil de família, assim, de pai e mãe super protetores, né? Sempre eles foram assim, vai pro mundo. Uhum. Mas às vezes a gente é cercado de pessoas, podem ser de amigos, pode ser de companheiro, que acabam com medo de tu te jogar no mundo e tu acaba escutando essas pessoas ao invés de tu encarar, sabe? Encarar as tuas vontades, os teus desejos. Isso aí, eu acho que talvez foi uma das dores que eu tive, talvez de escutar algumas pessoas, entendesse? Dessa proteção. Será que é hora? Será que é hora de largar o teu negócio? Pensa bem, olha como é que tá, olha como é que tá o Brasil, olha como é que tá não sei o quê, sabe? Então, quando eu... Por exemplo, assim, quando eu tava... Começou a pandemia, numa semana anterior, eu tinha me inscrito numa mentoria, que era algo importante para mim, e que eu tinha investido um bom dinheiro nessa mentoria. Essa mentoria eu investi mais de 30 mil. E uma semana antes, eu tinha assinado, né, essa mentoria. E aí veio a pandemia. Só que quando veio a pandemia, já era a Renata, com 39 anos, e a Renata, numa outra fase de vida. E aí chegou meu marido e disse assim, o quê? Tu pagou isso numa mentoria e agora estourou a pandemia? E tu vai fazer o quê? Eu disse, vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa mentoria. Eu vou continuar essa mentoria. E vai dar certo. E esse dinheiro vai voltar antes de eu terminar de pagar essa mentoria. Mas aquela Renata de 10 anos atrás, talvez... Tu acha que talvez eu não vá conseguir? Vou cancelar. Será que eu tenho que cancelar? Será que não vai valer a pena? Será que... Entendeu? Então, isso eu acho que a gente também tem que tomar um cuidado. As pessoas que estão na nossa volta, elas também querem nos proteger. Não é por travar o crescimento, mas podem travar o crescimento. Eu acho que uma das dores, pelo menos da mulher que é mãe, é conciliar tudo, né, minha filha? Mais do que ninguém, você tem que falar isso, pelo amor de Deus. Como conciliar tudo? Como conciliar as atividades? Como as dores do faço isso, mas estou ausente em casa? A culpa, entendeu? A culpa da mulherada. Agora, pergunta se um homem tem essa culpa.
Então, isso aí, eu não sei quando que eu vou me livrar, minha filha. Acho que tem que ser muita terapia nesse corpo, não sei, entendeu? Mas não, isso não é exclusividade tua, né, Renata? Tenho certeza que toda mulherada que está nos vendo, que vai nos ver, que tem filho, sem sombra de dúvida, essa culpa é constante, né? Porque a gente acha que nunca tá equilibrado o suficiente, né? Nunca está equilibrado o suficiente. Tu está em casa, pouco tempo em casa. Tu está no trabalho, muito tempo no trabalho. Tu está numa coisa importante para ti, eu estou deixando de estar com meus filhos, né? E o como equilibrar, isso aí é uma constante, né? Não tenha dúvida. Isso é algo que, com certeza, tu vai ter um bate-papo agora. Se tivesse o mesmo bate-papo entre dois homens, isso não entra. Isso não entra. Não entra em pauta, entendeu? Agora, a pauta da mulher a gente tá culpa porque eu chego em casa e aí o Inácio já tá dormindo, não tá dormindo, a unha tá comprida, eu não sei, é culpa de tudo, entendeu? Agora, é isso aí. Se comeu, se tá comendo bem, né? Se a gente não tá acompanhando... desde a unha que tá comprida, entendeu? Até a coisa que eu já tô pensando em como é que eu vou fazer na Páscoa, que horas que eu vou ter para fazer as coisas da Páscoa, entendeu? Se é só um. Então, isso aí eu acho que é uma dor de quem empreende, porque quando tu tem um trabalho, eu não tô dizendo que quem é funcionário não tem esses dilemas. Mas quem empreende trabalha muito mais do que quem tem emprego. Ponto. Isso é fato, né, Raquel? Isso é fato, isso é fato. A Jennifer está dizendo aqui, ó. A Jennifer está dizendo que tem uma psicóloga que sempre fala que nasce um filho, nasce uma culpa, né? É verdade. Mas isso é fato, né? Que tu está falando, Renata. A empreendedora sempre vai trabalhar mais, não tenha dúvida, né? É mais responsabilidade, são mais tarefas, é mais preocupação, é preocupação com o todo, né? É diferente de tu ter uma função, são várias funções, né? Independente do tamanho do negócio, né? Uhum. Claro que um negócio maior, com mais colaboradores, aumenta a responsabilidade, aumenta as preocupações, né? Cada um mas tem seu universo, mas existem preocupações que quem é funcionário não tem. Por mais que tu seja um funcionário que tu tenha grandes responsabilidades, é diferente, né? Tu chegou de forma geral, bateu a porta, ponto, vai embora. Tu não, tu tá em casa, tu tá com teu filho, tu tá pensando, tu tem uma ideia, tu tem um negócio, tu tá criando, tá inovando, é diferente, não tem como a gente comparar. Então, eu acho que essa é uma dor que meio que tá inerente, assim, à mulher mãe, né? A mulher mãe. Mas que a gente vai trabalhando dentro do possível. E tem as suas compensações também, né? Porque assim como tu disse que a questão da conquista, e eu concordo muito contigo, né? Que tu superar um medo, tu ter a coragem de enfrentar, tu ter esse dia a dia mais árduo, e aí tu vai lá e conquista e consegue, tem um resultado, traz uma satisfação, né? Traz um sentimento muito bom, que é daquela conquista, daquilo que tu conseguiu pelo teu esforço, pela tua persistência, pela tua resiliência, é muito bom, né? E na questão da maternidade eu também acho isso, sabe? Quando tu faz tudo, tu te divide, tu equilibra, tu te vira em 10 e depois tu consegue um resultado maravilhoso profissionalmente, tu tá jantando com teus filhos, sabe? Tu tá tendo um momento especial com a tua família. O sentimento que a gente tem desse retorno por ter feito tudo que tu fez e ainda tá tendo aquele momento especial é demais, né? Eu acho que tem uma compensação também proporcional a todo o esforço. Então eu vejo, Renata, que eu sou muito apaixonada pelo empreendedorismo, né? Eu acho que o que vai mudar o Brasil e o mundo, na minha visão ainda, talvez um pouco romântica, talvez não, mas é a educação e o empreendedorismo. Para mim são as duas coisas que vão mudar a economia, então logo, né, o mercado como um todo, as pessoas, então o Brasil e o mundo. O que acontece? Eu acho que tudo que tem esforço, tudo que tem uma energia que tem que colocar, o retorno também é proporcional, né? A satisfação que tu sente depois, ela é proporcional. Então isso também é muito interessante no empreendedorismo, porque te exige um esforço maior, uma energia maior, mas a satisfação que tu tem quando tu realiza é proporcional também, né?
Então, E eu uma acho que coisa é quase uma cachaça, né? É uma cachaça, para quem gosta, né? Quem é apaixonado, é uma coisa que tu cria um looping, assim, um círculo virtuoso, né? E uma coisa que a Luísa tocou, que eu ia falar agora, tocou no assunto. Eu também quero um filho que veja uma mãe feliz, que sinta o orgulho dessa mãe pelo que ela cria, pelo que ela executa, pelo que ela vai atrás, pelo que ela sua, pelo que ela luta, e não uma mãe triste, frustrada, Perfeito. decepcionada com a vida. Que essa seria eu se eu não for atrás dos meus sonhos, eu tenho certeza. Essa vai ser eu se eu tiver 100% em casa, se eu tiver 100% cuidando da casa, se eu tiver 100% cuidando do Perfeito. filho, que eu amo de paixão, mas essa vai ser eu. Então eu não quero ser essa pessoa por mim e por ele. Então, isso Isso aí. também traz uma energia, assim, sabe, né, Raquel? Vem a culpa, mas vem a energia. Que mulher ele que quero que ele veja, sabe? Que mulher. Nunca vou sair de casa assim, ai, por que você tem que sair? Eu tenho que sair porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que sair porque eu amo meu trabalho. Eu tenho que sair porque eu Perfeito. ajudo pessoas. Eu tenho que sair porque eu quero sair. Porque a mamãe ama estar contigo, mas a mamãe ama trabalhar. Mas a mamãe ama criar. Perfeito. Mas a mamãe ama fazer isso. Isso que eu quero que ele saiba, sabe? Isso eu já falo para ele até hoje. Então, são dores, enfim, e a gente vai tentando equilibrar os pratos, né? Qual é o equilíbrio? Qual é o... Não sei. A gente vai tentando um pouco aqui. Um dia a gente equilibra um prato mais desse lado, outro dia a gente equilibra mais um prato do outro. E assim a gente vai. Experimentar, né? Não tem receita pronta, né? Mas a coragem pro segundo não veio, Raquel. Tu vai ter que me dar essa coragem. E a gente Mas fica vem, assim, na hora certa vem. Só cuidado que tu pode ter coragem pro segundo e vir dois, né? Pode acontecer, que foi o que aconteceu com a gente. o medo. Mas, mas, Renata, a gente está muito alinhada, porque eu penso muito como tu. A mulher tem que ser plena, né? Ela tem que estar feliz, né? E se ela gosta, se ela ama o trabalho dela, se ela gosta do que ela faz, ela tem que buscar isso. Senão ela vai ser frustrada em alguma área. E aí a gente não vai, o que a gente quer passar para os filhos, a gente não vai passar, porque a gente não está completa, né? Então eu vejo isso, eu estou muito alinhada contigo e eu falo isso pro Davi, que é maior, né? Porque as gurias são muito pequenas. Eu falo também, hoje já falo para ele, mamãe, por que tu tem que trabalhar? Não, mamãe não tem que trabalhar, a mamãe ama trabalhar. A mamãe vai fazer o que ela ama e ajudar as pessoas, né? E seguir meu propósito e fazer a diferença no mundo. Então isso aí que a gente tem que passar para um filho, né? E eu acho que a gente já está contribuindo muito para o mundo passando isso para um filho. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que tu acha, assim, como é que tu acha que se encaixa em toda essa questão de empreendedorismo e carreira e trabalho, negócios, a questão do autodesenvolvimento e dos treinamentos? Como é que tu vê isso, né? Qual é a tua visão em relação a isso, assim? Ah, eu acho que se a gente não trabalha a mentalidade, não vai para frente. Para mim, assim, ó, investir em terapia, investir em treinamento, investir em mentoria, para mim, é um dos maiores investimentos, sabe? Trabalhar o tempo na terapia para me conhecer, para elaborar sentimentos, emoções, habilidades, modelar, fazer mentoria para modelar, para escutar outras pessoas, para sentar na mesa com outras pessoas que têm outro tipo de comportamento, outros resultados, sair da mesa que a gente está sempre com as mesmas pessoas, sabe? Sentar em outras mesas, escutar. Eu acho que é fundamental. Não tem. Outro, é tu encurtar caminhos, né? É tu te conhecer mais. E só trabalhar a habilidade técnica, né? Isso eu falo para as gurias que fazem, que a gente está na mentoria. Tu trabalhar a habilidade técnica é óbvio, preponderante, né? Na nossa área, na minha área, como tu vai ser uma Uhum, barista, tu tem que trabalhar habilidades técnicas. Porém, claro. isso, ó, já foi-se a era de que é só isso, né? Já foi-se a era de só isso. E o que a gente vê de pessoas, assim, eu, para falar na minha área, de pessoas que têm resultado? Pode ser resultado financeiro, pode ser resultado do seu, sei lá, dos seus sonhos, não importa. São pessoas que trabalham a sua mentalidade. A sua mentalidade de desenvolvimento, trabalhar o desenvolvimento pessoal mesmo. Desde que o merecimento, desde habilidades de
de liderança, de comunicação, de sentir segura, sabe? De sentir assim que eu posso, eu consigo. Porque se a gente, que nem estava ouvindo o Pedro Sperti falar, se a gente tem brilho nos olhos, a gente tem brilho nos olhos pelo aquilo, né? Mas a gente se trava porque eu não sei se eu consigo, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não sei se eu mereço, não sei se eu consigo, será que vai dar certo? Nada vai pra frente. Não adianta ter o maior amor do mundo, o maior propósito do mundo, não interessa o que for. Se tu não tiver... A maior paixão, né? A paixão não vai ser só a paixão. Não vai ser só a paixão. Com certeza. Ela é muito importante, mas não vai ser só paixão. Perfeito. E seguindo, e pegando esse gancho, eu estou muito alinhada contigo também. É muito bom a gente trazer uma convidada para trocar uma ideia, né? E bater um papo para trazer conteúdo para a mulherada, e tal, como a gente falou no início, e tá super alinhada assim com as ideias, com o que é trazido aqui, porque a coisa flui e a gente nem precisa complementar muito, né? Não precisa nem... Porque eu estou muito alinhada com o que tu fala. A questão da mentalidade, para mim, é fundamental. Né? Se não for trabalhado isso, vai ter tantas barreiras, né? Tantos obstáculos para tu realizar aquilo que tu quer, que talvez tu pare ou desista no meio do caminho, né? Então, é fundamental sim, mesmo para que a coisa flua. Então, estou muito alinhada com o que tu está dizendo. E tu tá em contato com pessoas, né, Raquel? Porque é importante tu ler livros, é importante tu assistir, seja em contato com pessoas que tu admira, enfim, que trabalham essas outras habilidades emocionais, mas tu ter contato com pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento, então ter grupos, tu tá em contato com grupos, com pessoas que estão nessa mesma vibe de desenvolvimento pessoal, assim, é bem importante. É bem importante. Perfeito. Não adianta fazer o treinamento do Wendel Carvalho e depois estar em casa só com o urubu falando, oh, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não é verdade? Perfeito. Mas sem dúvida, toda aquela energia vai embora, né? Porque já foi contaminada com aquele monte de crença limitante ali na tua volta, né? Tem uma hora que tu nem resiste, mas tem que estar trocando principalmente com pessoas que têm... Eu fiz um treinamento, é que agora os treinamentos estão tudo parados. Eu fiz um treinamento, estava até aqui a Tamara, do DL, do Desenvolvimento e Liderança, que é do Acho que tu me comentou até sobre ele. Bem legal, foi muito importante, foi um treinamento bem impactante, assim, importante, assim, para mim, sabe? Apesar da gente achar assim, são coisas que eu já sei, são coisas que eu já ouvi, são coisas que eu já li, né? Tudo isso eu já tinha lido, mas tu viver aquilo ali, tu vivenciar aquelas experiências. Vamos ver agora, voltando esses treinamentos presenciais aí, tô louca para ir para um Protagon da vida. O Protagon é fantástico. Vou fazer propaganda aqui, mas eu super indico, é muito bom. Não, é porque como eu sei que tu fez, então por isso que eu tava falando, tô louca pra fazer um Protagon. É muito bom. Renata, pegando esse gancho, eu gostaria que tu trouxesse aqui para nós, para também deixar para o pessoal, quais habilidades que tu acredita, quais os fatores, na verdade, determinantes, ou que não sejam determinantes, mas que contribuam para o sucesso do negócio, do empreender. Pegando o gancho aí que tu trouxe, né, da questão da própria mentalidade, das habilidades, o que tu deixaria assim de quais os fatores que para ti são determinantes ou muito importantes para o sucesso nos negócios? Ai, quem sou eu para falar isso? Não, na tua opinião, né? E que, por exemplo, na tua história, que para ti foram determinantes ou que tu buscou desenvolver porque tu acreditava ser importante para o teu sucesso. Claro que a gente só pode falar, e aí eu te deixo bem tranquila, né? A gente só pode falar pela nossa vivência, né? A gente só pode falar pelos resultados que a gente teve. Então, tu é senhora do teu resultado, né? Então, só tu pode falar nele. Eu acho que uma das coisas preponderantes para mim é parar de se preocupar com o que o outro vai pensar. Travou? Deu uma travadinha, mas voltou? Deixa eu abrir a porta. Pode ser o sinal aqui. Deu uma travadinha, mas voltou. Para mim, voltou. Para mim, voltou. Voltou? Voltou. Eu não tô te vendo. Tá me vendo?
Eu não tô te Eu tô te vendo. ouvindo, normal. Então, eu Tá, vou pode, falar, porque eu não tô te, eu tá, não tô te pode vendo, então eu vou falar. falar. Pro meu, dentro do meu universo, o que foi importante é parar de se preocupar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai achar. Porque se eu não lutar, que sou a dona do meu negócio, eu não luto pelo meu negócio, não boto a cara pelo meu negócio, não levanto a bandeira do meu negócio, quem vai fazer? Quem vai fazer? Tá ouvindo? Eu não tô te vendo. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, é Eu estranho não tá te vendo. é que o pessoal tava avisando ali que estava ok. Voltar, tô vendo os Perfeito, comentários. Renata. Porque Perfeito. isso demorei muito, sabe, para trabalhar. E hoje eu falo assim, todo mundo que eu tenho mentoria com as colegas que são odontopediatras, se tu tá preocupada com o que o outro vai falar, porque tu tá levantando a bandeira do teu negócio, então quem é que vai lutar por ti? Por que a preocupação com o outro tem que ser maior do que tua vontade do teu negócio dar certo? Do tu lutar pelo que tu acredita, pelo que tu faz. Então, isso assim, ó, foi uma chave assim que demorei para eu conseguir me desligar, assim, sabe, da preocupação com o outro, né? A gente se preocupar, que a gente tem que se preocupar tanto com o que o outro vai pensar? O outro pode ser o teu concorrente, o outro pode ser. Então, hoje eu não me. Não vou dizer que a gente não se preocupa. Lendo aquela René Brown, acho que é. René Brown, não sei. Uhum, isso, Ela fala assim isso. não é deixar de se preocupar com o que o outro, né? Mas é se desapegar daqueles comentários. Porque É a coragem de ser imperfeita, né? Tu leu esse livro? a coragem de É ser imperfeita. maravilhoso. É, da Renê. Uhum. E a gente precisa ter essa coragem, né? Porque nós somos imperfeitas. Nós somos. Mas E sem agora na era dúvida. das E agora na era das redes sociais, a gente se expõe mais ainda. E aí a tua exposição e o teu medo dessa exposição, se tu não tiver esse controle, tu paralisa. Então eu acho que para mim foi isso, sabe? Uma das coisas que eu trabalhei muito assim nesses últimos anos foi isso. A minha coragem de ser imperfeita, de assumir as minhas imperfeições antes de ler a René, as minhas vulnerabilidades, eu acho que isso foi bem importante. E lá no início da minha carreira é o merecimento. Trabalhei muito a questão do meu merecimento, assim. Eu mereço, Perfeito, Renata. eu mereço ter uma vida próspera, eu mereço, está sendo justo comigo, né? Então, isso eu acho que é algo que isso eu trabalhei logo em seguida, assim, cedo. Mas essa coisa da coragem de me expor, assim. Perfeito. Sabe que uma coisa muito curiosa, que na primeira live, que foi com as gurias da Remodele, que são de outra área, né? É a área da beleza, né? A área da estética. E a primeira questão que elas trouxeram do fator determinante para o sucesso, né? Era a questão foi a questão da preocupação com os outros, de não se preocupar com os outros, de não se preocupar com o que os outros pensam, de ter coragem de se expor. Então, é curioso, né, como isso é realmente uma questão que é determinante mesmo e como atrapalha, né, a tua busca pelo sucesso, né, a questão de tu superar limites, de tu fazer o novo, né, de tu buscar coisas daqui a pouco que ninguém fez, de tu superar as tuas faltas de habilidade, como isso aparece, né? E acho que está muito ligado ao que tu colocou ali também, né, Renata, um pouco antes, da questão da mentalidade, né? Da mudança de mentalidade, da confiança, da segurança, da autoestima, que é uma mudança de mindset mesmo, né? Que é tu começar a trabalhar essas questões em ti. E também estou muito alinhada contigo, eu acho que faz todo sentido, faz toda a diferença. E a questão, a gente está no final aqui da nossa live, porque a live no Instagram dura mais ou menos 1 hora, né? E o bate-papo para mim tá tão bom
E tá tão boa essa nossa troca que eu ficaria aqui mais uma hora, apesar de eu não poder, porque eu tenho que atender os meus filhos também, mas eu ficaria aqui na nossa troca. Mas eu queria te pedir, Renata, para tu deixar uma mensagem para a mulherada, para as pessoas que estão nos assistindo, vão assistir depois, de inspiração, de motivação, uma mensagem aí para a mulherada que quer empreender ou que já empreende e está ainda buscando o seu lugar ao sol, está buscando crescer no seu negócio, né, buscando o sucesso. Uma mensagem que tu deixasse para essas mulheres aí. Que mensagem deixar para essas mulheres e para homens também, né? Para homens também. É que a live, o título é destinado para mulheres por causa do mês da mulher, mas como eu te disse, para quem tiver interesse no conteúdo, né, para qualquer empreendedor que tenha interesse. Eu acho que independente se tem CNPJ ou não, né? Eu acho que a gente empreender na vida é meter a cara e fazer. Parar de desculpinha, parar com essa historinha, meu pai não me ajuda, meu marido não me apoia, minha mãe não acredita, entendeu? Parar com essa historinha de boizinho para dormir, ir atrás e fazer. Parar dessa coisa assim, não dá, eu tenho vergonha, eu não sei se eu consigo. Eu acho que a palavra mais importante é se responsabilizar, sabe? Crescer. Tinha que terminar com um tapa na cara, né? Autoresponsabilidade. Parar com essa historinha de ser criancinha. Ai, que eu não sei. Tu quer empreender? Não interessa se tem CNPJ ou não. Quer empreender na vida é ter coragem. Ter coragem de fazer. Acreditar em si próprio. Parar de ficar botando a culpa nos outros, sabe? Se deu certo, o mérito é meu. Se deu errado, a responsabilidade é minha. Mas eu fiz, sabe? Eu fui atrás, eu fiz, eu não esperei, não espero ninguém fazer por mim. Eu acho que esse é um recado assim que a gente tem que... Eu vejo ainda pessoas com idade, sabe? Na maturidade e ainda com esse pensamento infantil. Ninguém me apoia, eu não consigo, não dá certo, o governo não me apoiou, a minha família não acreditou em mim, o meu marido... Sabe? Chega disso. Isso me cansa, essa história. Essa historinha me cansa, mas eu vejo que isso é presente em grande parte das pessoas. E aí não adianta treinamento, não adianta mentoria, não adianta nada, não adianta terapia durante 30 anos da sua vida se a pessoa continua com o pensamento de... É quase como uma autopiedade, assim. Então, acho que meu sentimento final é um tapa na cara, entendeu? É tipo assim, acorda. Perfeito. Para acabar com chave de ouro, né? Perfeito, Nada de perfeito. ali. Muito bom. Nada de vitimismo, né? Vamos se autorresponsabilizar. Perfeito, Renata. Muito bem. Renata, quero te agradecer teu tempo aqui com a gente, tá? Essa troca, esse bate-papo. Eu tinha certeza que seria muito bom, assim, né? Eu também te admiro muito e te sigo, né? Te acompanho, tenho acompanhado as mudanças na clínica, toda a inovação que tu vem trazendo, né? Esse outro olhar, né? Para a clínica, esse cuidado que tu tem com os clientes, né, com as crianças, com as pessoas. E eu acho isso muito, muito bonito e muito importante. Na verdade, em qualquer negócio eu tenho acompanhado e não foi por acaso que eu te convidei. Eu realmente te admiro muito e acompanho teu trabalho. Sei o quanto tu realiza e estou muito alinhada com tudo que tu trouxe aqui, que a gente trocou. Diversas vezes fazia das tuas palavras as minhas, então muito, muito legal essa troca. Te agradeço muito o teu tempo, acho que contribuiu muito aí com a mulherada que passou por aqui e que vai assistir depois, tem muita mensagem aí para aproveitar e só tenho a te desejar muito mais sucesso, tenho certeza que virá, né? E
continuar te acompanhando e que a gente tenha oportunidade de mais trocas como essa em um outro momento, trazer outros insights aí para o pessoal e que a gente possa trocar mais. Ai, que bom. Raquel, beijão. Adorei compartilhar contigo esse momento. E tu és uma mulher admirável, então, assim, prazer estar contigo. Obrigada. Boa noite, tudo de bom. Beijo, boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Renata.